Bom dia, pessoal. Nesse tutorial, a gente vai aprender a implementar o amplificador operacional na configuração inversora e a gente vai desenvolver a simulação da prática número 10 da disciplina Laboratório de Eletrônica Básica 1. Então, primeiramente, a gente vai simular no LTSpice a resposta transiente da configuração inversora, utilizando dois tipos de amplificador operacional, o amplificador UA741 e o TL071. Vamos projetar um ganho de 10 para a configuração inversora, tendo em conta os valores comerciais dos resistores. Então, primeiro, a gente tem que achar um modelo de LTSpice na internet. Vocês digitam aqui no Google o A741 e TL071 LTSpice Component. Procura, desce até o site Forum All About Circuits. Você clica e nesse fórum você vai encontrar vários componentes do LTSpice. Entre eles, o primeiro que a gente vai usar, o A741. Se vocês continuam descendo no site, no fórum, vão achar o LF353 e um pouquinho mais para baixo o TL071. Então, vamos começar a simulação com o A741. Você copia aqui o modelo do LTSpice, abre um bloco de notas, dá Ctrl V, você vai criar uma pasta onde você vai, onde vamos trabalhar, seria a pasta raiz, onde vamos trabalhar. Vamos colocar aqui prática 10, vídeo. E você vai salvar esse bloco de notas com o nome. Você modifica aqui documento de texto, todos os arquivos. Procura a sua pasta, LTSpice, PDS vídeo. Você vai colocar UA741.mod de modelo. E você vai salvar esse modelo de LTSpice. Você fecha esse bloco de notas. Não, vamos deixar aberto para assim a gente comparar. E depois você copia, para de uma vez ter o modelo do TL071. Você copia o TL071, abre um outro bloco de notas, Ctrl V e salva esse modelo na mesma pasta, com o nome de TL071.mod. Fica aqui todos os arquivos e salva. Beleza? Aqui nós temos os dois blocos de notas, o A741 e o TL071. Agora nós vamos no LTSpice. Vamos abrir um New Schematic, Ctrl, clique direito, ver, Show Grid. Vamos salvar de uma vez o nome do arquivo. File, Save As, como nossa pasta, PDS vídeo. Como vamos colocar aqui a configuração inversora barra UA741. Salvar. E aqui agora vamos incluir o nosso modelo. Para incluir esse modelo, nós vamos aqui em OP, Spice Directive, e verificamos na nossa pasta de trabalho qual vai ser a rota, né, que tem cada componente. Então, vamos primeiro com o A741, clique direito, propriedades. Aqui em segurança, né, vocês vão ter o endereço no qual o modelo está salvo. Você seleciona, Ctrl+C,
aceitar. Vocês voltam no LTSpice e digitam ponto include, dá um espaço, Ctrl V, que seria a direção, o endereço, né, do nosso modelo. Ok. Vocês colam aqui na parte de baixo do seu esquemático. Então, nós inserimos o modelo do amplificador operacional o A741. Agora a gente vai criar o circuito esquemático. Para isso, vamos começar procurando o circuito do amplificador operacional. Vocês vão aqui no Component, selecionam amplificador operacional, Op Amplification. Vocês vão até o final e procuram o OP AMP2. Vocês dão um OK. Vocês colocam no esquemático e o resto seria fazer as conexões. Então, a gente repara aqui na configuração inversora, nós vamos ter o VI entrando pelo terminal inversor, nós vamos ter o laço de realimentação entre o terminal inversor e a saída, mediante o R2, e na entrada nós vamos ter a conexão de R1. O ganho da configuração inversora é menos o valor de R2 sobre o valor de R1. Nós temos que projetar um ganho de 10 para a configuração inversora, portanto, vamos escolher o valor de R2 em 10 kΩ e o valor de R1 em 1 kΩ. Desse jeito, nós vamos ter um ganho de 10 no valor absoluto, tendo em conta o sinal negativo de inversão de fase 180 graus, então seria menos 10 o ganho da configuração inversora. O terminal não inversor vai aterrado, fonte de entrada, a fonte que vai ser amplificada, e a saída está no terminal número 3. Então, voltamos no LTSpice, identificamos o terminal inversor, terminal não inversor, a saída na ponta do triângulo deitado. Então, nós vamos trazer os dois resistores, Ctrl R para fazer a rotação, alinhamos aqui o R1 e o R2. E agora vamos trazer as fontes de tensão. Component. Aqui nós digitamos voltas. Ok. Vamos trazer V1. E vamos colocar as duas fontes de tensão contínua que são necessárias para alimentar o amplificador operacional. A positiva e a negativa. Vamos acrescentar os terras no circuito. E vamos conectar. Então, V2 seria o terminal da fonte VCC. Então, nós criamos um nó chamado VCC, que vai para V2, e o valor, vamos colocar em 15 volts, que seria um valor entre um intervalo que o amplificador consegue suportar. E a outra fonte necessária para alimentar o amplificador operacional é uma fonte menos 15 para manter a simetria. Procuramos aqui menos VCC. Ok, e colocamos no terminal negativo da fonte número P3. E aqui nós colocamos 15 volts. Beleza? Como nós estamos pegando o terminal negativo, nós mantemos a mesma polaridade, 15 é o mesmo valor, 15 volts, só que o VCC está sendo referencial ao terminal positivo e menos VCC está sendo referencial ao terminal negativo. Essas duas fontes, elas são conectadas no API-OP
nesses dois terminais que estão nas arestas do triângulo, o mais vai para o positivo, que seria VCC. Então, nós criamos um outro nó chamado VCC. Ok, conectamos. E o negativo, menos VCC, que vai aqui no negativo da parte de baixo do triângulo. Prontinho. Agora vamos conectar a resistência R1 no terminal inversor. O terminal não inversor vai para o terra e nós temos o laço de realimentação dado por R2. Vamos apagar aqui esse atraso que eu fiz. E vamos deixar um nó flutuando na saída, ou seja, nós não vamos conectar a carga. E esse nó vai ser o terminal V out, que seria a saída. Certinho? Aqui nós vamos ter V1, como se fosse a fonte de entrada, aquele sinal que vai ser amplificado. Conectamos R1 a VIN e aterramos VIN. Com isso, a gente já tem o circuito implementado, faltaria colocar o valor dos resistores. Então, R1 vai ser um resistor de 1 kΩ e R2 vai ser um resistor de 10 kΩ. Ok. Prontinho. Agora, nós temos que chamar nosso modelo do amplificador, o A741. Então, nós vamos aqui, clique direito, em cima do APIOP, e nós mudamos esse valor ao valor que nós escrevemos aqui no nosso include, que seria o A741. Então, ok, e automaticamente já o APIOP, ele faz a leitura do nosso modelo. Perfeito? Então, comparamos o circuito esquemático, está correto. Nós temos o ganho de menos R2, que é 10K, sobre R1, 1K. Então, nós temos um ganho de menos 10. Voltamos no LTSpice. Agora, nós precisamos, primeiramente, fazer a resposta transiente da configuração inversora com uma onda senoidal Vin de 1 volt pico e 1 kHz. Então, nós manipulamos no LTSpice as propriedades. Clique direito, Advance, nós vamos ter uma onda senoidal, DC, offset 0 volts, amplitude pico senoidal de 1 volt, frequência de 1 kHz. Então, ok. E nós vamos acrescentar a resposta transiente. LTSpice Analysis, transiente, com 1 milissegundo. Ok, e colamos a resposta transiente aqui no nosso esquemático. Dá um espaço para ajeitar o visual do nosso esquemático e nós podemos avaliar aqui a resposta no tempo do amplificador operacional. Então, nós temos na entrada uma onda senoidal com 1 kHz de frequência e amplitude pico de 1 volt. E na saída, nós temos uma onda senoidal com o defasamento de 180 graus, com referência à onda de entrada, amplificada 10 vezes, que seria o ganho. Ou seja, nós temos uma tensão de pico de 10 volts. Beleza? Então, desse jeito, nós verificamos o primeiro item, que seria o ganho, que seria um ganho de 10, e um defasamento de 180 graus, na frequência de 1 kHz. Agora, o segundo item seria aumentar a tensão de entrada de Vin a 5 volts pico, mantendo a frequência de 1 kHz. Vamos ver o que acontece na resposta. Clique direito na fonte Vin e nós aumentamos a amplitude para 5 volts. Então, ok. Dá um run no sistema e nós vemos que a tensão de entrada ela foi de 1 volt para 5 volts pico. E a tensão de saída, ela tem um ceifamento na resposta. Esse ceifamento é devido aos níveis de saturação que o amplificador operacional possui.
Ou seja, esse amplificador operacional, ele trabalha linearmente em um processo de amplificação dentro de uma faixa limitada de tensões. Essa faixa limitada está dada pelas fontes contínuas de alimentação, que elas estão em 15 menos 15, ou seja, o topo, né, o teto e o chão, eles vão estar em uma excursão de mais 15 menos 15. Nós verificamos aqui no Bout, com um marcador, clique direito, first, ok. Nós verificamos aqui que esse primeiro marcador, ele está perto dessa tensão 15, ou seja, em si, os extremos de saturação, na prática, eles são menores que esse valor de 15 volts. Está ao redor dos 13 volts na excursão positiva e menos 13 volts na excursão negativa. Na teoria, esses valores eles são limitados ao valor da fonte de tensão 15 menos 15. Na prática, a gente repara que é um valor menor que o valor da fonte de alimentação, que está em 13 e menos 13. Desse jeito, o sinal na saída ele está saturado e o processo de amplificação ele tem uma distorção não linear. Beleza? Dando continuidade à nossa prática, vamos verificar o ganho e o defasamento voltando à tensão senoidal de 1 volt pico, só que aumentamos a frequência de 1 kHz para 100 kHz. Então, nós clique direito aqui na fonte, voltamos para 1 volt pico, só que aumentamos a frequência para 100 kHz. Ok? Damos um run no sistema, modificamos aqui a resposta transiente para 0,1 para poder ver os períodos da onda, ok? Dá um run de novo, e nós podemos observar que o sinal de entrada em verde, nós temos uma tensão de pico de 1 volt, só que a resposta da saída, o sinal na saída, ele também apresentou uma distorção não linear. A onda senoidal, ela virou uma onda triangular. Essa resposta é devido a uma característica própria dos amplificadores operacionais. Essa característica, ela se chama de taxa de máxima variação da tensão de saída, mais conhecida como slew rate. Ela é especificada nos datasheets dos dispositivos e, por definição, seria a resposta que o amplificador operacional possui quando o sinal de entrada muda rapidamente e a saída do APOP não consegue subir instantaneamente ao valor ideal. Ou seja, nossa entrada tem uma frequência alta e a resposta do amplificador operacional não consegue acompanhar essa taxa de variação e tem uma distorção não linear, mudando a forma de onda da tensão de entrada. Então, essa tensão senoidal virou uma tensão, uma forma de onda triangular e vocês reparam que também apresentou uma atenuação própria da resposta em frequência do amplificador operacional. Nesse caso, o amplificador 741, ele é um amplificador com uma pobre resposta em frequência. Isso vai ser verificado na simulação de resposta AC Analysis no LTSpice para esse amplificador. Então, a gente vai obter o diagrama de Bode e analisar essa resposta em frequência. Para isso, nós voltamos aqui no LTSpice e nós vamos modificar o SPY Analysis. Nós vamos de transiente para AC Analysis, onde nós vamos colocar um tipo de passos por década. Nós vamos selecionar aí um número de pontos por década de aproximadamente 100. Nós vamos começar a análise em frequência em 1 Hz e vamos parar em 10 MHz. Então, 10 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok, nós vamos copiar aqui debaixo do transiente o AC década em passos de 100, desde 1 até 10 megas. E precisa ser feita outra modificação na tensão na fonte VIN.
clique direito, BIM, nós vemos, voltamos aqui para NOM, onde nós temos um Small Signal Asset Analysis de 1 volt, ok? Aí automaticamente transformar a fonte para ser 1 volt e nós podemos executar nossa resposta. Nós vamos eliminar aqui a tensão de entrada, que não faz sentido analisar ela, e nós vemos a resposta em frequência desse amplificador operacional desde 1 Hz até 10 MHz, que seria a nossa faixa de resposta. Nós vemos aqui duas curvas, aqui a fase e aqui a magnitude da amplitude. Então, nós vamos apagar por enquanto a fase e vamos verificar a magnitude do processo de amplificação. Então, nós temos aqui 20 dBs, que seria o equivalente a 10, um ganho de 10 adimensional, transformado para dBs, dá 20. 20 log de 10 dá 20 dBs. E nós observamos aqui que os 20 dBs, eles se mantêm desde a frequência de 1 Hz até aproximadamente uns 15 kHz. Em si, essa seria a faixa de passagem, ou seja, durante todas essas frequências, o amplificador operacional ele mantém o seu ganho em 10. Depois de uma frequência, que seria a faixa de passagem de menos 3 dBs, esses menos 3 dBs, ele tem no sentido da redução da meia potência. Você localiza aqui 20 dBs menos 3, 17. Aí seria a magnitude está em 17 dBs, ou seja, a faixa já diminuiu, né, a metade da potência. Nós vemos que a frequência ele está aproximadamente em 100 kHz, ou seja, nós temos uma faixa de passagem para esse amplificador operacional 741 em aproximadamente 100 kHz para um ganho de 10. Se a gente continua aumentando essa frequência, nós vemos que ele vai continuar diminuindo o ganho e essa diminuição normalmente é menos 20 dBs por década, ou se você preferir ter essa dimensão em oitavas, é menos 8 dBs, não, desculpa, menos 6 dBs por oitava, beleza? Mas voltando em décadas, mais ou menos uma década após 100 kHz, seria 1 MHz, nós vamos ter uma redução de aproximadamente menos 20 dB. Então, nós temos aqui 17. Se nós voltarmos aqui para uns 1 MHz, nós vamos ter aí aproximadamente 0 dBs, uma redução de quase os menos 20 dB, que é da teoria. Essa diminuição de amplitude, ela continua linear, ou seja, aqui em 10 MHz estaremos perto dos menos 28 dBs. Perfeito? Essa seria a resposta em frequência desse amplificador operacional, o A741. Voltando aqui esse seria o diagrama de Bode e a resposta em frequência. Agora nós vamos implementar o TL071 e vamos verificar qual seria a resposta em frequência do TL071. Então, nós vamos aqui em Include, clique direito, fechamos aqui, um minutinho, o cursor primeiro. Clique direito no Include e nós modificamos aqui no lugar de UA741, colocamos o nosso outro modelo que é TL071. Dá um OK e modificamos o valor do amplificador operacional para TL071. Dá um OK e automaticamente o LTSpice ele transforma
o sinal modifica, né, o valor do amplificador operacional. Então, a resposta verificar o ganho e o defassamento em 1 kHz. Vamos voltar à nossa resposta traciente. Edit Spice Analysis da resposta traciente de 1 mili. Ok, automaticamente ele modifica aqui a resposta traciente, colocou o ponto e o ponto e vírgula na resposta do diagrama de Bode. E modificamos aqui o valor da nossa fonte, voltamos para uma onda senoidal, apagamos o valor de 1, DC 0, amplitude 1 volt, frequência 1 kHz, dá um OK, automaticamente transforma e verificamos a resposta. Então, na saída, nós temos 10 volts, continua tendo um ganho de 10, o nosso amplificador operacional, na nossa entrada, 1 volt pico e continua tendo o desfazamento de 180 graus. Então, esse amplificador a 1 kHz funciona do mesmo jeito que o UA741, beleza? Só que vamos aumentar a frequência para 100 kHz e vamos verificar o que acontece na saída. Vamos modificar aqui o tempo, resposta traciente para 0,1, 0,1, ok? Vamos de novo executar. E nós vemos que o TL071, ele é um amplificador operacional com melhor resposta em frequência e elimina aquela taxa de rejeição, né? O slew rate, que estava atrapalhando nossa tensão de saída, nosso processo de amplificação. Então, vamos verificar aqui um ou dois períodos da onda, vamos acrescentar aqui um 0,01 milis, ok? Verificamos de novo a resposta e nós vemos que continua tendo defassamento próprio da configuração inversora de 180 graus. Vamos colocar aqui o marcador. Nós temos que o processo de amplificação ele está aí por volta dos magnitudes de 9,5 e nós mantemos a onda senoidal perfeita sem sem a distorção não linear, ou seja, esse amplificador operacional ele tem uma melhor resposta em frequência e ele tem uma melhor resposta do slew rate, da taxa de máxima variação da tensão de saída. Beleza? E por último, nós vamos verificar o diagrama de Bode para esse amplificador TLC 071. Então, voltamos a modificar aqui non na fonte de tensão Vin, amplitude 1 volt, dá um OK, e modificamos o Spice Analysis para AC Analysis, tipo de passo, década, número de pontos na década, 100, iniciando desde 1 Hz até 10 MHz, 10 e 6 zeros. Ok, automaticamente faça a transformação, verificamos aqui o processo, eliminamos a tensão de entrada, delete these trace, eliminamos a fase para poder ver a amplitude. Então, nós verificamos aqui, pelo cursor número 1, que a faixa de passagem para uma amplificação, para um ganho de 10, que é aproximadamente 20 dB, do amplificador operacional TL71, ele está por volta dos menos 3 dB, em aproximadamente 320 kHz, ou seja, a faixa de passagem de menos 3 dB aumentou, triplicou de fato, né? Passou da resposta do 741, aproximadamente 100 kHz, passou para 320 kHz no amplificador operacional TL071. Ou seja, se eu aumento a minha frequência de entrada do sinal que quero amplificar, se eu aumento mais essa frequência,
dentro dessa faixa de passagem, vou manter o meu processo de amplificação sem distorção devido à frequência. Vocês reparam que, à medida que eu vou aumentando, se eu aumento uma década, ou seja, de 300 kHz passo para 3 megas, eu vou ter aí aproximadamente uma redução de menos 20 dBs, mantendo essa redução de menos 20 dBs por década própria do amplificador operacional. Perfeito? Bom, essas seriam as respostas do diagrama de Bode, análise da resposta em frequência dos dois amplificadores operacionais, 741 e 071, para a configuração inversora. De tarefa, para nosso próximo encontro presencial, vocês vão implementar a configuração inversora e a configuração não inversora com um ganho de 11, mantendo os mesmos valores de R2 em 10 kHz e R1 em 1 kHz, e fazendo essa modificação, aterrando a resistência R1, continua o R2 no laço de realimentação, só que nesse caso o Vin vai entrar pelo terminal não inversor, certinho? Aí o ganho vai ser 1 mais 10K1 sobre 1K1, isso vai dar uma relação de 10, 1 mais 10 vai projetar um ganho de 11. Perfeito? Então, podemos manter R2 em 10 kΩ e R1 em 1 kΩ. Vocês vão fazer o passo número 1, 2 e 3, e depois vão fazer a resposta de AC, graficando o diagrama de Bode, e assim a gente finaliza a simulação da nossa prática número 10, com a tarefa que fica de implementar e verificar a resposta da configuração não inversora com os dois modelos de API-OP que a gente aprendeu a implementar no LTSpice. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo tutorial.